Ora viva, muito boa noite, bem-vindos a mais este debate. Hoje o tema é sobre o ambiente e sobre o futuro do ambiente e sobre a sustentabilidade da nossa abordagem atual ao ambiente. Eu gostava de atribuir um papel de moderador e eu vou fazer esta moderação e já conversámos sobre isso. Vou fazer esta moderação num contexto que é o seguinte, que é o contexto de uma preocupação muito grande à escala planetária com o estado em que nós temos atualmente o nosso planeta. Okay? Há um conceito muito interessante que é o da economia do donut, por causa do donut americano, que propõe que nós olhemos para a economia, enfim, de uma maneira alargada, que nós olhemos para a economia no sentido de querer dizer a forma como vivemos neste planeta, pensando que há áreas em que nós estamos a exceder os limites planetários e, portanto, há especificamente 4 áreas que eventualmente nós iremos abordar neste debate, que são as questões das alterações climáticas, que isso é bem conhecido, mas também a destruição da biosfera e dos ambientes naturais, dos ecossistemas naturais, é uma outra dessas áreas em que nós já ultrapassamos todos os limites seguros que nós podemos conhecer em termos científicos. As questões relacionadas com os fertilizantes e, portanto, as alterações dos ciclos biogeoquímicos terrestres no que diz respeito causadas pelo nosso uso excessivo de fertilizantes, concretamente azoto e fósforo, e depois a última questão, que é as alterações do uso do solo, ou seja, questões relacionadas com a desflorestação, questões relacionadas com a desertificação, e que, por sua vez, estão ligadas também com as alterações climáticas e que estão ligadas também com os fertilizantes, etc. Portanto, há essa noção de que há determinadas áreas em que nós estamos a exceder os limites planetários, mas por outro lado também, e para o lado de dentro, ou seja, para o lado das pessoas, nós temos também a noção de que temos problemas graves em termos sociais, ou seja, o nosso modo de vida não só causa problemas para o exterior com a nossa relação com o ambiente, como também é tudo menos justo na forma como os recursos que são obtidos são distribuídos pelos habitantes deste planeta. E, portanto, há problemas de fome, há problemas de abastecimento de água, há problemas de habitação, há problemas de saúde, por exemplo, acesso aos recursos, e, portanto, é neste contexto que nós gostávamos de nos focar aqui nos Açores, e ver como é que estas questões globais nos afetam e se refletem até naquilo que se passa na nossa sociedade, e numa primeira fase, e portanto nós vamos ter aqui 2 momentos neste debate, de desabafar sobre a maneira como cada um dos nossos convidados, que todos eles têm experiências muito particulares na sua área, como é que nós vemos estas dificuldades e estes problemas que nos afetam a todos. E depois, esperamos nós, na segunda fase do nosso programa, vamos falar um bocadinho sobre as terapias. Vamos fazer primeiro um diagnóstico e depois vamos concentrar sobre a terapia. Dados estes problemas, como é que nós os podemos resolver e quais são as linhas de força que temos que seguir para os resolver. Pronto. Eu passo a fazer uma apresentação muito rápida dos nossos palestrantes, porque eu penso que serão conhecidos da maior parte das pessoas que estiverem aí a ver este debate. Temos aqui, ia dizer aqui à minha esquerda, mas eu não sei se é à esquerda ou se é à direita, porque isto inverte tudo. Temos a Joana Borges Coutinho, que é uma pessoa muito conhecida na área da sustentabilidade e que fez da defesa e da proposta de soluções para a sustentabilidade o seu modo de vida, ao fim e ao cabo. Temos o Rui Coutinho, que tem uma carreira académica na área das geociências e especificamente na questão da hidrogeologia e, portanto, é uma pessoa que sabe tudo sobre o que há para saber sobre a água nos Açores e não só. Temos em baixo, temos também aqui connosco o Diogo Caetano,
que é também licenciado penso que em Geociências, exatamente, e que trabalha nessa área, mas tem uma atividade muito forte na defesa do ambiente e, portanto, ligado ao associativismo na área do ambiente, e que é uma figura muito conhecida também, e o Henrique Ramos, finalmente, que me faz aqui um bocadinho de companhia no lado do mar, e que está aqui, penso eu, para nós não nos esquecermos que as ilhas são pequenos pontos num oceano e que começando pelo clima, muito daquilo que nós vivemos e fazemos nos Açores é condicionado pelo mar que nos rodeia. De modo que, sem perdermos mais tempo, eu gostava de começar a fazer uma primeira ronda deste diagnóstico. E, portanto, Joana, comecemos pelas senhoras. Como é que tu vês, neste momento, os principais problemas ambientais dos Açores, neste contexto? Olá, Zé, obrigada, boa noite a todos, aqueles que nos acompanham lá em casa também. Ora, como é que eu vejo? Penso que quando nós olhamos para o enquadramento que tu nos sugeriste, ligado a estes limites planetários, que temos como teto, onde temos como teto os limites planetários e como são as fundações sociais, nós vemos que claramente excedemos os nossos limites planetários nas áreas das alterações climáticas, da perda de biodiversidade e da carga excessiva de azoto e fósforo na poluição. Ora, eu penso que nós aqui nos Açores conhecemos bem todos esses problemas, não é? A perda de biodiversidade, aqui a nossa lavoura, infelizmente, nós sabemos que é altamente poluente no ponto de vista destes agroquímicos que são utilizados, e claro, tudo isto está ligado também às alterações climáticas, não é? Portanto, estes problemas não são separados, eles estão todos juntos e não os conseguimos dissociar, não é? Falávamos há pouco que uma das nossas indústrias crescentes é o turismo, e estávamos aqui a debater entre nós como é que podíamos falar em turismo sustentável quando tínhamos a questão das viagens, e que para chegar aos Açores implica sempre uma pegada carbónica elevada. Ora, nós sabemos que em meta-análises de comparativas no mundo do turismo à escala global, por mais longe que a gente viaje de avião, a nossa pegada carbónica em férias é quase sempre exclusivamente ligada à alimentação. Exclusivamente não, mas maioritariamente, quero dizer, ligada à alimentação. E, portanto, aquilo que nós temos noção que é ou não o impacto dos nossos comportamentos também tem que ser, se calhar, revisto, não é? E aqui nos Açores seria importante pensarmos numa agricultura localizada, onde nós importássemos menos, onde produzíssemos mais, onde conseguíssemos favorecer a biodiversidade através de mecanismos de produção ecológicos e mais amigos do ambiente, não é? Onde conseguíssemos convidar a agroecologia para os nossos dias, coisa que pode favorecer quer as populações rurais e dar-lhes um rendimento se calhar um pouco mais sustentável do que uns subsídios que nós sabemos que estão a decair, que não têm o apoio dos mercados e que não têm o apoio dos reguladores, não é? E, portanto, é uma trajetória descendente, é uma crónica de morte anunciada, e, portanto, seria bom para a população rural termos esta transição para a diversificação, seria bom para o turista também, que naturalmente vem para os Açores procurar não só as paisagens deslumbrantes que nós temos, mas um pouco a procura daquilo que nós perdemos, da nossa essência de contacto direto com a natureza, e isso implica necessariamente uma comida saudável, fresca, local, e que contribui para a nossa saúde. E, portanto, eu penso que dessa forma é, para mim, o ponto fulcral a que temos que pensar em termos de um diagnóstico daquilo que está errado no mundo e nos Açores, e também aproveito, já que estamos em tempos de pandemia, não é? Para dizer que também isso veio da alimentação, não é? Nós sabemos que isso também tem uma ligação não só diretamente à alimentação e aos mercados, mas também à própria perda de biodiversidade, ao facto da desflorestação galopante estar a
a permitir que animais selvagens saiam dos seus habitats e se misturem com animais de cativeiro, e esta própria permissão de poaching e de caça de espécies selvagens que depois são vendidas em mercados misturados com as nossas espécies domesticadas, foi aquilo que aparentemente está na origem desta enorme crise de sanidade que nós temos agora e que estamos agora a viver no mundo. E, portanto, apelava no fundo aqui a este sentimento de complexidade e percebermos que os Açores não são diferentes do mundo e que o todo não é diferente da parte, não é? Portanto, temos que ter um pensamento sistémico e começar a pensar nas coisas de uma forma mais abrangente. Obrigado. Já me furaste um bocadinho o esquema, porque era só para falar do diagnóstico e tu já estavas aí por ali fora a ver como é que vamos resolver. Não é fácil, mas o objetivo de nós nos focarmos agora no diagnóstico é, penso eu, transmitir essa noção de que há problemas. E se nós começamos a falar muito logo de soluções, pode haver pessoas que rejeitam a solução em si. E nós seguramente que vamos falar, já falámos disso nos bastidores, seguramente vamos falar da necessidade de fazer alterações drásticas na forma como nós lidamos com o nosso ambiente e como nós nos organizamos. Mas eu queria pegar numa deixa que tu disseste aí, de que as pessoas do turismo vêm aqui para ver a natureza e as nossas paisagens. E uma das coisas, e eu gostava de fazer aqui já uma provocação para o Diogo, que é o que é que os turistas veem quando olham para as nossas paisagens? Boa noite, antes de mais agradecer o convite e saudar os presentes. Eu penso que esse é um lugar necessariamente que nós nos tentamos colocar e muitas das vezes de uma forma enviesada, ou seja, acabamos por tentar proporcionar uma perspectiva, uma experiência a um turista, imaginando que a visão dele é muito mais aproximada daquela que é a nossa do que nós julgamos. Ou seja, temos tido alguma dificuldade em nos colocar realmente no olho do que é o olho, a visão, o sentir de um turista que nos visita. Por exemplo, não falando apenas deste crescimento do turismo mais recente, mas desde o crescimento do turismo nórdico, que já tem talvez 15 anos, sensivelmente, desde que começaram a haver grupos bastante grandes, muitas das vezes havia alguma dificuldade de compaginar o que seria, o que essas pessoas procuravam, comparativamente com aquilo que nós pensávamos que eles poderiam valorizar. E de alguma forma, muitas das vezes, essa dificuldade dá-nos aqui uma lacuna, um espaço que nem sempre nos permite orientar e proporcionar no meu entender, uma valorização daquilo que realmente é nosso e que é autêntico e que de alguma forma deve ser valorizado e valorizado de uma forma sustentável e não depois vivermos muito de uma forma quase obsessiva atrás de galardões, quando muitas das vezes alguma dessa abordagem não passa disso mesmo, quando mantemos grande parte de hábitos e costumes e comportamentos, efetivamente, que nos quais não é promovida uma alteração tão significativa assim, para depois nos tentarmos colocar num nível internacional de relevo em termos da sustentabilidade. Nesse aspecto penso que se fizermos uma análise profunda, estamos sempre em procura de um maior reconhecimento, mas a nossa promoção de alteração de padrões não é tão significativa assim, e nós que vivemos cá e que conhecemos em profundidade a natureza e o território, o ambiente, sabemos que efetivamente nem sempre temos práticas tão sustentáveis quanto aquelas que deveríamos ter, e não numa perspectiva turística e para nós próprios. Portanto, nem sempre chegamos àquela melhor prática ambiental que deveríamos ter, pode ser no setor agrícola, pode ser no setor turístico também, ou até nos nossos hábitos enquanto cidadãos individualmente, a nível das taxas de separação de resíduos e outro tipo de comportamentos na seleção da prevenção de resíduos ao nível da seleção de embalagens, na otimização
dos transportes públicos, que infelizmente também é uma lacuna que acabamos por ter de oferta dos transportes públicos, ou por outro lado a otimização das nossas deslocações, tentando ter uma poupança a nível da poluição. Portanto, temos aqui um conjunto de comportamentos que não têm, no meu entender, sofrido uma alteração tão significativa que nos leva muitas das vezes àquele patamar de reconhecimento que nós pretenderíamos junto dos turistas, transmitindo não apenas um local sustentável, mas demonstrando que somos efetivamente digamos, uma população que se define por práticas de sustentabilidade, como nós observamos muitas das vezes noutras zonas do mundo, e mesmo dentro da própria Europa se observa com alguma facilidade níveis de comportamentos muito distintos daqueles que nós temos e que muitas das vezes tentamos até ocultar de nós próprios, mas certamente que pessoas de outras realidades mais evoluídas nesses termos, ou até pessoas que já conheceram outros locais, facilmente identificarão um ponto-chave quando nos visitam e verificam que de facto temos um longo caminho para percorrer, para efetivamente transmitirmos, digamos, esse valor acrescentado de sustentabilidade, portanto, mas uma sustentabilidade a nível social e cultural e ambiental, de facto evoluída como seria desejável. A minha provocação também era no sentido, nós devemos lá voltar, no sentido em que muito daquilo que se vê quando se passeia nos Açores tem uma forte mão humana. Não é? Portanto, ou seja, há um impacto humano muito grande na paisagem, e se nós quisermos ver de facto os valores naturais dos Açores, temos que ir a sítios muito reservados, a sítios muito limitados. Isso, na minha opinião, e agora passo para o Henrique para ele me comentar esse aspecto, na minha opinião, isso era verdade até há uns anos atrás e já começa a deixar de ser verdade atualmente no mar. O que eu quero dizer com isto é que a presença humana nos Açores teve um impacto enorme logo nas descobertas. Eventualmente depois vou dar essa deixa para o Rui Coutinho também falar um pouco sobre isso, e portanto nós tivemos um impacto enorme em termos de desflorestação e alteração da paisagem logo assim que chegámos, mas o mar teve durante muitos anos abrigado desse impacto. Mas penso que nos últimos anos a situação já deixou de ser essa, não é, Henrique? Ok, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Quero saudar aqui os meus colegas de painel. Agradecer o convite ao Letras Lavadas por proporcionar este debate e também a quem nos está a ouvir. Pronto, eu tinha aqui pensado falar um pouco sobre o diagnóstico, inicialmente era por aí que íamos, mas agora de repente dirigimos para o mar e claro que sim. Mas eu quero fazer um diagnóstico no mar, precisamente por isso é que eu estou a pedir. Pronto. Bom, como nós somos utilizadores do mar há milhares de anos. Portanto, certo. Já aos romanos fala-se, por exemplo, sobre a pesca do atum rabilho no Mediterrâneo. Já aí os romanos têm registros de pesca de atum rabilho no Mediterrâneo já nessa altura. E, portanto, o mar sempre fez parte da nossa... Sempre foi um recurso ao qual o homem nunca não pôde ignorar e do qual sempre viveu. Naturalmente, as questões tecnológicas aqui têm um impacto muito grande, não é? Sobre a forma, sobre a sustentabilidade ou não na exploração do recurso. O mar serve para imensas coisas. Começou por ser também para além da fonte de matéria orgânica, de peixe, proteína, que também serviu para nós descobrirmos, portanto, de nos transportarmos por cima dela
para chegarmos a outros locais que não conhecíamos. Nós, os portugueses, somos um bom exemplo disso, não é? E, portanto, o mar é um agente moderador do clima a nível mundial, condiciona muito aqui também, por exemplo, nos Açores, o mar é a grande influência no clima que nós temos e que nos permite só agora estarmos a ser descobertos por um turismo que já não se procura só sol e praia. Mas é verdade que agora eu acho que aqui esta imagem que podemos transportar para o mar pode-se aplicar a toda a terra, não é? Que é este overshooting que estávamos a falar da exploração dos recursos. De facto, é mais. A ambição do ser humano é um bocado desmedida e estamos a usar as formas, sempre achamos que, por exemplo, os oceanos eram inesgotáveis, né? Eu lembro-me de ver um documentário do Jacques Cousteau, que toda a gente sabe quem é o Cousteau, não é? Acho que tinha um gorro vermelho, acho que não tinha mesmo um gorro vermelho também. Mas o Jacques Cousteau, num documentário que estava a realizar, ele estava com muitos tubarões à volta do barco e ele matava os tubarões, nesse sentido. Portanto, quer dizer, não se tinha esta noção que se tem agora, não é? Que é isso que eu acho, porque eu acho que o ponto onde estamos é de facto assustador. Não é? A forma como nós consumimos desregradamente matérias-primas e bens de bens inúteis que a gente não precisa, o consumo está desmedido. Eu acho que a ambição humana tem tido um impacto enorme no planeta, onde também se reflete no oceano. Pronto, isto era a parte, para mim, do diagnóstico, em que, de facto, a especialização do trabalho também fez com que depois agora cada um só se especializasse, só soubesse fazer uma coisa, não é? Antes toda a gente sabia fazer um pouco de tudo e se calhar não precisava de comprar tanta coisa porque ele próprio era capaz de criar um regime quase de autossuficiência. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com o aumento da população, com a especialização do trabalho, quer dizer, hoje em dia, eu lembro, eu próprio, não é, que tenho 46 anos, quando comecei na universidade, não havia assim tantos cursos universitários. Hoje em dia existem N cursos dos quais eu nunca ouvi falar e que não imaginaria que existissem. E, portanto, torna-se difícil, a gente depende todos uns dos outros. Não é? E as pessoas já não se limitam a viver só com aquilo que têm no seu jardim, mas querem também aquilo que os outros têm no jardim deles. E isto tem criado problemas gravíssimos. O mesmo se passa no mar, não é? Quer dizer, são conhecidas as questões de conflitos de pescadores, que vêm de umas ilhas que vão para outras ilhas pescar, não é? Eu acho que, por exemplo, um reflexo de uma maior utilização e intensificação do uso do mar é precisamente a necessidade cada vez mais premente do seu ordenamento, não é? É uma das prioridades do Governo da República e da região desenvolver um plano de ordenamento do espaço marítimo que, precisamente pelo aumento do número de utilizadores nas suas mais variadas vertentes do oceano. Portanto, isto ainda só na parte do diagnóstico, ainda não me estou a focar, embora o plano de ordenamento já seja um bocadinho, talvez, a solução para alguns dos problemas. Mas sim, eu encaro isto como esperança, tenho esperança, aliás, é assustador o contexto atual, mas eu acredito que também, da mesma forma que foi o homem que fez com que chegássemos até aqui, também é o homem que pode fazer com que a gente saia desta situação onde estamos. Okay. O Henrique ainda é da escola antiga que usa o homem como sinónimo de humanidade. Eu espero que isso não deixe a Joana e as outras senhoras que estão a ouvir o nosso debate de fora. Tu também deste primeira palavra à Joana. Isso também é uma discriminação. Claro, positiva, claro. Rui, pega nisto.
eu dei aquele toque ainda há bocadinho sobre a desflorestação inicial para dar esta nota de que os Açores eram muito diferentes quando foram descobertos. E, portanto, eu pessoalmente nunca me esqueço que é contra esse padrão de uma zona cheia de aves marinhas, de um mar cheio de tubarões e de atuns e de golfinhos e de uma flora e de uma vegetação luxuriante, que nós temos que comparar a situação que temos hoje. Como é que tu vês a situação atual hoje em termos ambientais nos Açores? Bom, boa noite aos companheiros de painel, a quem tem a paciência para nos ouvir. Eu gostava de pegar aqui numa questão que entronca com as que foram todas apresentadas anteriormente. Nós não nos podemos esquecer que o nosso planeta, no início do século XX, tinha pouco mais de 1.000 milhões de pessoas e nós já vamos nos 7.000 milhões de pessoas. Portanto, houve um crescimento exponencial da população. E todas as pressões se intensificaram neste sentido. E, como foi referido e bem, as nossas ilhas têm uma paisagem muito humanizada, muito modificada pelo homem. Nós, se quisermos ver um pouco do que existe da laurisilva nos Açores, temos algumas manchas, muito poucas, sendo as mais representativas que eu conheço, talvez nas Flores, na Terceira, no Pico, e São Miguel já tem muito menos, e inicialmente porque a necessidade de utilização da madeira como combustível e material de construção foi muito importante. Posteriormente, por outras vicissitudes, por exemplo, a exportação das laranjas dilapidou grandemente muito do nosso património, particularmente na ilha de São Miguel. E se nós formos ver, não há muitos anos, as pessoas foram incentivadas para ir fazer modificações do uso dos solos a altitudes nada aconselháveis para a implantação de pastagens. Algumas destas pastagens deixaram de ter o coberto vegetal que tinham, passaram a ter uma pastagem de má qualidade, foram abandonadas e agora estão completamente invadidas por infestantes. Portanto, isto são algumas das práticas que redundaram em erros estratégicos que têm que ser corrigidos e têm que ser necessariamente evitados. Portanto, eu acho que ao nível da utilização dos nossos solos, nós temos neste momento uma predominância muito significativa de pastagens. Estas pastagens nem sempre são os terrenos mais propícios para a infiltração de água e alimentação dos nossos aquíferos. Por outro lado, tem uma vantagem, tem um comportamento relativamente à erosão que é favorável. Portanto, isto são os prós e contras, mas realmente eu diria que, comparado com outras zonas, a diversidade aqui não é tanta como se encontram noutros arquipélagos. Portanto, há de facto uma modificação significativa da paisagem. Por outro lado, estas modificações acentuaram-se significativamente em linha com o que foram as necessidades. Se nós formos ver, as práticas agrícolas modificaram-se, a introdução de produtos fitossanitários, de fertilizantes, de uma data de coisas dessa natureza também começaram a deixar os seus impactos. Estas coisas acontecem de uma forma gradual, manifestaram-se há não muitos anos atrás, através da eutrofização das lagoas, através de alterações dessa natureza que, no fundo, não são mais do que
o surgir de uma data de acumulação de erros e de más práticas que acabaram por modificar a paisagem. Basta consultar fotografias antigas da Bacia das Sete Cidades, ou das Furnas, ou de algumas destas regiões, e verificar o quanto a paisagem foi alterada neste intervalo de tempo. Ok, exatamente. E nós já falámos nesta primeira ronda, falámos de questões que têm a ver com a conservação da biodiversidade, que é um dos grandes dramas planetários neste momento, e nós já vimos que a situação nos Açores, se está controlada agora, penso eu, está controlada a níveis muito inferiores àqueles que já teve. Falámos também aqui das questões, já houve alguns toques na questão dos fertilizantes e, portanto, e do excesso de fertilizantes utilizados nas práticas agrícolas. Faltou-nos falar, por incrível que pareça, faltou-nos falar de um dos grandes problemas que nós temos neste momento, que são as alterações climáticas. E portanto, eu agora numa segunda ronda, ainda de diagnóstico, eu gostava, se calhar voltando outra vez à Joana, já que se falou de turismo, já que falaste do turismo ainda há bocadinho, portanto, as alterações climáticas são um problema tão grave como a epidemia do Covid. A nossa reação às alterações climáticas não é tão drástica ou está a ser completamente caótica e anárquica, simplesmente porque as pessoas pensam que isso é um problema que vai demorar muito tempo a acontecer. Isso é uma coisa lá para 2100, para 2200, isso é uma coisa que está no futuro e com a qual nós não temos que nos preocupar. No entanto, nós já hoje temos sinais nos Açores de que as alterações climáticas não são assim uma coisa tão no futuro como isso. Joana? De maneira nenhuma, e também acho que, bom, Zé, começo primeiro por dizer que vou tentar portar-me bem desta vez e não passar à frente para as soluções e sim manter-me aqui no não, âmbito... a gente tem que começar a relaxar também. Não, manter-me aqui no âmbito do diagnóstico, porque realmente acho que é importante primeiro focarmos no como é que estamos, para depois pensarmos como é que as coisas mudam, mas eu diria que, para contrapor aquilo que tu estavas a dizer, não é que as alterações climáticas sejam tão graves como esta pandemia. As alterações climáticas são infinitamente mais graves do que esta pandemia, não é? Porque para esta pandemia há já cientistas a trabalharem para uma vacina e para uma eventual cura. E quer dizer, nós não sabemos neste momento nem quais serão os impactos últimos das alterações climáticas, nem qual é que é a cura ou se ela é reversível, não é? Porque nós passamos estes tipping points nestas fronteiras planetárias. Eu não sei se é possível, se calhar aqui, eu partilhar o meu ecrã. Muito bem. Muito sumariamente para o resto da nossa atenta audiência. Não me está a deixar, por alguma razão, share. Eu ia simplesmente colocar o download à vista das pessoas, não é? Não sei se talvez tu consigas... Eu não consigo fazer nada, mas o Paulo que está aqui nos bastidores talvez consiga. Ok, diz aqui share screen, mas eu de facto não estou a conseguir. Queria apenas partilhar para as pessoas terem uma noção visual do que é este extravasamento que nós temos, daquilo que era a nossa cota-parte, não é? Aquilo que cabe dentro do nosso jardim, como o Henrique dizia há pouco, e muito bem, não é? As alterações climáticas são potencialmente catastróficas e nós sabemos, não é à toa que vários parlamentos declararam uma emergência climática, não é? E não é no futuro, é agora. Nós aqui podemos não estar a sofrer já... O que é que isso nos vai afetar nos Açores? Isso não é uma coisa que só vai causar problemas noutros sítios? Eu, das várias coisas que consigo fazer, a arte da divinação ainda não é uma que eu consiga mestrar assim muito bem. Mas imagino que, à semelhança de outros sítios, nós tenhamos uma maior incidência de eventos climáticos extremos, podemos ter uma maior seca, já temos experienciado isso ao longo dos últimos anos, o próprio teto das temperaturas que nós vimos a sentir e da pluviosidade tão característica dos Açores está em alteração, já nós sabemos isso, qualquer pessoa que cultiva o seu jardim
sabe isso. E penso que, naturalmente, a subida das águas do mar, o derretimento das calotas polares, tudo isso vai ter um impacto grande e isto nos impacta, estamos a falar dos impactos naturais, não é? E eu gostava de introduzir aqui mais duas variáveis muito importantes, que são os mercados e a regulação, não é? E nós vamos sofrer o impacto quer dos mercados, quer da regulação. E isso é uma das coisas para as quais podes traduzir isso para português. Desculpa? Podes traduzir isso para português? Sim, ok. Basicamente, as gerações Z ou Y, lá como é que eles chamam, aqueles todos que vêm a seguir a nós, os millennials, já não papam os grupos que nós papamos, não é? Não querem comprar cenas que tenham uma pegada carbónica brutal, não querem ter acesso, não querem participar daquilo que é a força do mal, não é? Querem estar do lado bom da força. E estar do lado bom da força implica utilizar bem o seu poder de consumidor e o seu poder de voto, espero eu que seja também uma das coisas que lhes fique bem ciente na cabeça, porque dizia-nos aqui nos comentários ao vivo há pouco um dos nossos espectadores, espero que não vão dizer que o problema é uma população crescente, e eu vou dizer, olha, eu não vou dizer isso de certeza. Portanto, comigo estás à vontade, não sei quem tu és, mas comigo estás à vontade, porque eu acredito fortemente na escola da ecologia política, que o que nos diz é que o problema não é um problema malthusiano de crescimento da população versus recursos limitados. O problema é um problema de vontade política. E, portanto, as coisas correm bem quando há vontade política para as coisas correrem bem. E as coisas correm mal quando não há vontade política para as coisas correrem... quando há vontade política que as coisas corram mal. E quando eu digo mal do ponto de vista ambiental, como é óbvio, e também do ponto de vista social, porque este donut de que nós falávamos há bocado tem como teto as questões ambientais, mas tem como chão as questões sociais. E, portanto, o que nós procuramos é esta banda que fica entre aquilo que é socialmente desejável e ambientalmente aceitável, não é? Ou seja, nós queremos um espaço seguro e justo para a humanidade, não é? Exatamente. O que é que isto tem a ver com os Açores e se o nosso espaço aqui nos Açores é seguro e é justo? Quer dizer, podíamos estar pior, não é? Mas voltando aqui à minha teoria de que as coisas não se prendem com população e o ambiente não se degrada porque sim, isto tem muito a ver com os nossos decisores políticos e, portanto, como os governos não são comunidades homogéneas, não é? As coisas correm melhor nos setores do que correm noutros, porque temos pessoas que têm mais visão, pessoas que têm menos visão, pessoas que são mais ou menos negacionistas de toda esta questão, mas não sei se estou, se calhar, aqui a exceder os meus 5 minutos. Estás a exceder o teu tempo, eu estava aqui a ver como é que devia passar a palavra. Porque eu queria passar a palavra para o... Mas eu queria só deixar, se calhar, a nota de que as alterações climáticas são um problema gravíssimo e que devemos, de facto, concentrar-nos bastante nele quando estamos a diagnosticar aquilo que se passa nos Açores agora e, portanto, também quando estamos a pensar no que é que serão as soluções, sobretudo políticas, para o futuro dos Açores. Eu vou só acrescentar uma coisa, já agora, se me permite, já para dar aqui alguma dinâmica, e queria acrescentar um dos efeitos das alterações climáticas, por exemplo, uma coisa muito óbvia e que pode ter um impacto gigantesco, é a alteração do regime pluvial, portanto, das chuvas. De repente, o regime de chuvas mudar nos Açores, que é altamente dependente das chuvas, tanto em todo o tipo de culturas, inclusivamente até para a criação do gado e tudo. Por exemplo, isso pode ter uma implicação gigantesca de que, se calhar, a gente agora não está preparados para lidar com ela. Pronto, já agora queria acrescentar também essa questão. É verdade. Mas eu queria picar um bocadinho o Diogo sobre as questões da mudança. A Joana já falou aí da governação, mas ainda na fase do diagnóstico. Picaste o Diogo e ele não respondeu, mas eu quero responder por ele só um segundo, que é o que as pessoas veem quando chegam aos Açores, não é um verde natureza, é um verde azoto. E, portanto, isso é o que as pessoas veem. Este verde tão verde é o verde azoto. Pois. Agora, o Diogo tem uma experiência de vários anos na área do associativismo ambiental. E, portanto, desde há muitos anos que os Amigos dos Açores e várias outras entidades, várias outras associações ambientais alertam para os problemas ambientais que existem nos Açores. Diogo,
consegues fazer um balanço do que se passou no passado? Estás em relação à capacidade da sociedade civil intervir na resolução dos problemas ambientais? Encaras isso com pessimismo ou com otimismo? Obrigado pela pergunta, que já estava mesmo preparado para essa pergunta antes de fazer, porque a Joana falou aqui, tocou aqui na questão da vontade política e tocou também, já agora, tocou também nas questões do mercado. E, portanto, sim, também tinha aqui alguma... Portanto, eu penso que em primeira análise vamos pensar, eu concordo com a Joana plenamente quando ela diz que as alterações climáticas são um problema bem mais grave que este vírus que estamos a falar. Claro que neste momento no imediatismo o vírus é importantíssimo, por isso é que estamos a viver a vida que estamos nos últimos tempos, mas de alguma forma a nossa vida vai se compaginar com este vírus como nós compaginamos com outros vírus que existem. Portanto, claro que há muito para conhecer, há muito para debelar e eventualmente também algumas oportunidades e algumas alterações que têm que ser efetuadas a nível social e a nível ambiental, porque convém, como a Joana já referiu, convém referir sempre que advém principalmente de um contacto da vida selvagem que acaba por proporcionar toda esta cadeia, que depois tem uma implicação, como já foi dito, também económica, portanto, primeiramente ecológica e depois económica, e o social é algo que muitas vezes vem depois, com as dificuldades económicas que resultam em problemas sociais graves, como nós eventualmente vamos assistir a alguns nos próximos tempos, mas isso seria um outro tema. Portanto, de alguma forma, nós, enquanto zona periférica, isolada, território descontínuo, territórios pequenos, populações relativamente pequenas, portanto, temos esse isolamento faz-nos ter vulnerabilidades notórias às alterações climáticas e uma dependência distinta de outros locais que têm outro acesso aos recursos, têm outro acesso também aos mercados. Se formos a ver nessa questão, se formos a ver, entretanto, nós também estaremos sempre, digamos, no fim de linha, ou de alguma forma, se nos pusermos no contexto europeu, apesar de toda a diferenciação positiva que tem sido feita do projeto europeu relativamente às regiões ultraperiféricas, acabamos sempre por não estar em plenitude de oportunidades quando comparados com os países do centro da Europa. Por isso, para além da vulnerabilidade ambiental, ecológica, territorial que dispomos para estarmos afetados pelas alterações climáticas, e não precisamos estar a pensar em alterações climáticas severas, uma grande mudança do clima. Podemos pensar que, como muitas das vezes aparecem em diversas análises, o impacto que existe no aumento quase imperceptível à escala humana de 1-2 graus da temperatura, o Henrique poderá falar melhor sobre isso, da temperatura do mar ou de alguma condição ecológica a nível terrestre, tem um impacto muito maior do que aquele que nós, enquanto humanos, na nossa vida rotineira, digamos, não numa perspectiva refletida e científica, desprezaremos. Mais 1 grau, menos 1 grau não nos parece muitas das vezes significativo, mas certamente que para os ecossistemas e para a componente ecológica será determinante para uma série de cadeias e de interdependências que decorrem. Desse mesmo modo, para além dessa vulnerabilidade, estaremos sempre muito mais vulneráveis aos mercados internacionais que privilegiam a globalização e o sistema baseado no capital a nível internacional do que zonas grandes com maior densidade populacional, que não as inveja na qualidade de vida, mas que de certa forma têm sempre mais possibilidade de serem mais robustas e terem uma resiliência económica maior do que propriamente territórios pequenos, descontínuos e isolados como nós. Portanto, nós também estaremos sempre muito vulneráveis a estas questões económicas. Relativamente à questão da vontade política, como a Joana dizia, muitas das questões que não se mudam pela vontade política eu concordo, mas não sou apologista de se culpabilizar a vontade política quando eu acho que o fundamental que se dispõe, ou digamos, o que nós nos devemos focar efetivamente deve ser no incremento da participação pública e essa participação pública vir efetivamente a alterar o paradigma político. Nós somos, no nosso contexto regional e nacional, somos especialistas em sermos treinadores de bancada, comentadores de café,
onde vamos sempre criticando as opções, mas vemos os resultados, não só da abstenção como o grande palco da democracia, na altura do voto, mas a participação na decisão, nos momentos de decisão, nos processos de participação pública, somos efetivamente muito reduzidos. A nossa expressão é muito reduzida, é pouco efetiva a participação, se bem que quando ela se efetiva é por algum interesse próprio, poucas vezes focado no interesse comum. Portanto, e temos aqui um déficit de participação pública que nós temos de alguma forma que inverter e desse modo alterar estas comunidades homogéneas políticas negativas, como a Joana acabava por distinguir. Portanto, eu penso que essa dinâmica que nós poderíamos criar seria o fundamental para efetivamente haver uma forma de nos revermos também de alguma forma na política e não termos um papel distante onde o culpado é sempre o outro, e neste caso será sempre fácil culpar a política, que por si também estabelece um certo mecanismo de funcionamento onde arreda ainda mais o cidadão da participação. Portanto, nós não participamos e muitas das vezes os políticos andam a arranjar uma forma de nós ainda participarmos menos, de dizer que nós participamos, mas que não efetivamos. E, portanto, temos aqui depois um circuito fechado muito grave, no meu entender, porque não é evolutivo e, como dizia há pouco o Henrique, relativamente à situação de Cousteau, temos efetivamente uma evolução que nos marca muito e é a evolução que nos distingue enquanto seres da espécie humana, que são efetivamente seres racionais e que conseguem integrar um conjunto de informação muito grande, e por isso dá-nos uma responsabilidade muito acrescida nas questões ambientais e ecológicas. Eu pegava nesse tema, sabes, porque a única pessoa daqui que tem alguma experiência política efetiva de mandar coisas é o Rui. Rui, tu concordas com esta análise? Ou seja, de que nós temos mais um déficit de participação e de mobilização das pessoas e que, se isso acontecesse, as coisas aconteciam no plano político? Ou seja, percebes a ideia? A ideia de que os políticos não agem se as pessoas não os pressionarem. Bom, eu devo dizer que a minha experiência nessa área é uma experiência curta, embora tenha sido muito gratificante. Eu também tenho alguma vivência como ambientalista, eu estou ligado à Quercus, estou há muitos anos envolvido nestas áreas e, de facto, ao nível da participação, eu faço-me sempre lembrar daquela história que havia um apoiante do Paulo Portas que dizia: avança Paulo, eu estou contigo, e um pouco no ambiente isto acontece, quer dizer, está sempre muita gente a sugerir que nós avancemos, mas na prática depois temos muitíssimo pouco apoio. E de facto, se os próprios ambientalistas, se as próprias pessoas que têm consciência dos problemas não se envolvem, é muito difícil dar um passo qualitativo e envolver todas as pessoas. Normalmente todas as pessoas têm a sua agenda, os políticos terão a sua, os agricultores têm a sua, os industriais também têm a sua, e de facto essas alterações não ocorrem se não houver um envolvimento de todos. Obviamente, eu diria que há pouca participação, isto é um diagnóstico que me parece evidente. Contudo, eu gostaria de voltar aqui um pouco atrás a uma questão que me parece fulcral. Vamos falar das alterações climáticas. Eu estava a ser escrupulosamente respeitador das tuas instruções, agora que esta fase vou ter que dizer algumas coisas. As alterações climáticas são, de facto, um problema. Mas vamos por partes. Presentemente, relativamente à precipitação atmosférica nos Açores, os dados dos últimos 20 anos e mais, esses estudos são feitos com base em ciclos de 30 anos, de 61 a 90, 91 a 2020 e assim sucessivamente. E porquê é que se recorre a um intervalo muito grande
ou pelo menos suficientemente grande, exatamente para esbater situações extremas. Eu devo dizer que nestes últimos 20 anos houve uma redução que não atinge 1% na precipitação atmosférica nas ilhas. Portanto, o que nós temos é uma experiência recente de um ano extremamente seco, que foi exatamente o ano passado e que deixou marcas bastante significativas na atividade agropecuária. E também na recarga de aquíferos. Mas, que fique claro, até agora não há indícios e os próprios modelos que estão projetados até 2100 apontam para uma redução que não será superior a cerca de 8 milímetros por ano. Por outro lado, também o incremento de dias de baixa precipitação é muito curto, são cerca de 2 dias por ano, e de temperaturas muito elevadas também não é muito significativo. O que é importante e que os modelos indicam, por outro lado, é que em termos de noites tropicais, isto é, noites em que as temperaturas poderão ser superiores a 20 graus, poderá haver uma oscilação que entre 38 e 101 dias por ano, e a média que é admissível no modelo intermédio é de 45 dias por ano. Isto significa que nós vamos ter noites mais quentes e isto tem implicações a nível do conforto e do recurso a sistemas de arrefecimento para tornar as noites confortáveis, e isto é muito importante. Outro aspecto que é importante dos modelos e que é relevante é o facto de nós termos o anticiclone centrado sobre os Açores. O que é que faz o anticiclone localizado nos Açores? Funciona como tampão ao avanço das tempestades. Se, como se prevê, este anticiclone se desloca mais para a zona das Ilhas Britânicas, nós ficaremos mais expostos. Isto significa que nós podemos ter fenómenos de precipitação atmosférica, portanto, de chuvas muito intensas e muito concentradas. Isto tem dois aspectos negativos extremamente importantes, que é a erosão dos solos, que é muito importante, e pouco tempo para que haja uma boa infiltração e uma boa recarga aquífera. Portanto, isto são dois aspectos extremamente importantes, e é sobre estes que nós temos que ter atenção, mas sempre chamando a atenção para o facto que nós temos que trabalhar com períodos de 30 anos. Portanto, isto são os dados atuais, são dados que foram disponibilizados numa conferência recente feita na Universidade pela Fernanda Carvalho, e ainda há pouco tempo saiu mais um artigo do Ricardo Ramalho e do Pedro Mata num jornal diário. Portanto, nós temos esta informação, e nós, quem trabalha com isso, sabe que as coisas são assim. Relativamente aos oceanos, é evidente que eu não me quero estar a meter a mão a licenciar a alheia, mas quer dizer, temperaturas de 17 graus praticamente constantes não são muito comuns nessa altura do ano. O abril costuma ser um mês em que as temperaturas são mais baixas, mas pior que as temperaturas, que nós sabemos, e vocês bem sabem, é o pH da água, que basta uma variação mínima para que os efeitos sejam devastadores, as barreiras de corais e tudo isso. Por outro lado, a subida do nível médio das águas do mar é uma questão muito simples. O turismo de praia pode deixar de ser turismo de praia, e quer dizer, não é muito a nossa realidade, mas a costa portuguesa, e nós sabemos, e mais do que isso, a subida das águas do mar pode deslocar mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, e inclusivamente já há territórios, estados-ilha, que já compraram território em zonas continentais para poderem subsistir como Estado, porque vão ficar completamente submersos. Portanto, esta é a realidade que nós temos ao nível do que são as alterações climáticas. Exato. Há uma questão
É uma questão que eu gostava de... José, posso só fazer aqui um comentário rápido? Posso só fazer um comentário? Pronto. Sim. Pronto. Eu só por acaso, eu concordo com tudo o que o Rui disse. Só há uma coisa com a qual eu não concordo. É dizer que polémica. Sim. Não, quer dizer que as alterações climáticas são um problema. São um problema pela forma como nós estamos a lidar com elas. Um problema, ou como as estamos a ignorar. Bom, mas isso é uma questão, isto eu gostava de deixar para depois, porque todos os problemas constituem oportunidades. Isto é um bocado a ação-reação. Mas linkando aqui com a questão política que se falava há bocadinho também e tal, e a responsabilidade da política, precisamente, em não fazer das alterações climáticas um problema e fazê-las sim uma oportunidade. O meu problema com a política é o problema do retardador. Entre o discurso e a prática decorre um tempo que às vezes não se compagina com as necessidades e com a premência de resolver as situações. E depois o que acontece é que vão muitas vezes atrás do prejuízo. Sim, sem dúvida. Mas eu considero que a política é uma forma de participação cívica e os políticos são cidadãos como nós, são pessoas que cresceram na nossa rua, não são pessoas inacessíveis, não é? Ainda por cima, ainda para mais numa região, por exemplo, no caso dos Açores, não pode ser, e acho que o governo regional privilegia precisamente a proximidade da decisão com a população sobre a qual que governa, não é? Portanto, penso que nesse aspecto temos uma grande vantagem para não fazer das alterações climáticas um problema. Eu só acrescentava aquilo que o Rui estava a dizer também, a questão de que, de facto, temos 85% de população mundial, se calhar, centrada em zonas costeiras e a subida do nível médio das águas do mar vai precisamente desmobilizar. O Rui estava a falar em 500 milhões, mas eu acho que às tantas, se calhar, vão ser mais do que 500 milhões. De imediato são... Aliás, os Estados Unidos, na Flórida, já estão a perceber o que é que se vai passar. Exatamente. E mesmo nos Açores, eu estou convencido que já estamos a ter problemas relacionados com as alterações climáticas. Quer dizer, eu tenho medo, Rui, dos modelos, porque os modelos partem sempre do que era conhecido e partem sempre de uma perspectiva gradualista. E o grande problema das alterações climáticas é que elas estão a acelerar e podem desencadear efeitos que não são previsíveis, ok? Efeitos de feedbacks positivos que escapam às previsões dos modelos. E, portanto, quando nós começamos a falar de fenómenos extremos, eu lembro-me sempre do temporal que destruiu o Porto das Flores. E isso é uma coisa muito, muito, muito dramática, no sentido em que de um dia para o outro as ilhas ficam sem comunicações. Só uma questão. Isto resulta e decorre exatamente do fenómeno da temperatura da água do mar. O que é que acontece? Os furacões que se formam mais ou menos pelas latitudes de Cabo Verde e naquela zona e que depois atravessam o Atlântico e sobem até nós, ganham força se apanharem temperaturas da água do mar mais altas. Não há memória de tempestades tropicais ou de ciclones terem atingido a Irlanda. E isto já aconteceu 2 vezes. E o fenómeno passa exatamente pelos Açores. O que acontece é que até aqui 11 anos atrás a temperatura da água do mar era mais baixa e normalmente estes fenómenos chegavam à latitude dos Açores como tempestades tropicais ou extratropicais, isto é, muitíssimo mais enfraquecidas. Nós fomos sempre convencendo que isto seria o padrão. Acontece que desta vez fomos atingidos de uma forma brutal. Nós sabemos que os impactos da última tempestade serão sempre superiores a 250 ou 300 milhões de euros. Só a reconstrução do Porto das Flores são 200 milhões, mais o que aconteceu no Faial e os outros fenómenos que não estão visíveis, que é a erosão da orla costeira, e a erosão costeira que é um problema gravíssimo que as pessoas também têm que ter em conta. E ainda por cima, com esta vontade de fazer tudo à beira-mar, como se nós fôssemos donos disto tudo e vamos pagar essas faturas, porque agora toda a gente quer tudo em cima do mar, que é muito moderno e é muito bonito,
É uma prática perfeitamente abstrôncia. Exatamente. Nós já estamos agora no período de começarmos a falar de soluções. Okay? Portanto, eu penso que conseguimos fazer aqui um painel de preocupação com a situação que nós temos no mundo e já começámos a falar até do que é que se pode fazer. Há aqui uma pergunta que ficou no chat que eu gostava de, se calhar, de pegar nisso para nós propor aqui a nossa consideração e, se calhar, eventualmente, passando a palavra para a Joana, que é do Sérgio Dutra, que diz que os problemas são globais e que têm que ser resolvidos à escala global, e ele pergunta que entidade é que podia estar acima dos países e que pudesse coordenar essa atuação a nível global. E, portanto, eu gostava de ligar isto com a discussão que nós tivemos agora aqui a ter, ou seja, até que ponto é que podemos agir nos Açores, uma vez que estamos, quer queiramos, quer não, limitados pelo que se passa a nível global. Joana, podes nos iluminar. Pois, eu por acaso também tinha visto esse comentário do Sérgio e achei que era bastante interessante. Também houve alguém que disse que ninguém pode fazer nada sozinho. E a verdade é que podemos, e portanto um bocadinho para fazer aqui a resenha destes últimos minutos, e também um pouco para voltar atrás àquilo que eu estava a dizer, no que diz respeito à vontade política, que o Diogo Caetano estava a dizer um bocadinho, não podemos sempre empurrar para os outros, e eu queria se calhar clarificar que quando eu digo vontade política, vejo-a como um coletivo, não estou a falar apenas dos políticos, não é? Ou seja, a vontade política é uma responsabilidade de todos nós, e essa responsabilidade vem, entre outras coisas, desta capacidade de sermos cidadãos e de fazermos valer os nossos direitos e as nossas vontades, e portanto voltamos um bocadinho aqui a este déficit de cidadania que todos falámos e em que todos concordamos. Joana, necessariamente não era para ti, obviamente que não era para ti, era para a sociedade. Queria clarificar, porque acho que é importante reforçar isto que tu estás a dizer, que é o papel de cada um de nós, não é? Nós todos temos responsabilidade por aquilo que fazemos, por aquilo que comemos, por aquilo que vestimos, por aquilo que conduzimos, por quem votamos, tudo isso. E, portanto, é importante nós lembrarmos desta nossa responsabilidade individual, não esquecendo que há entidades com poder muito superior, não é? Essas entidades podem ser as corporações, podem ser os governos, e elas têm um impacto eventualmente muito maior naquilo que é a vida de todos nós. E para ir mais diretamente àquilo que o Sérgio pede, eu se calhar volto um bocadinho àquilo que o Zé há bocado me estava a pedir para traduzir para português, e que é esta história dos mercados e da regulação. Portanto, há entidades supranacionais, sim, nós temos a União Europeia, no nosso caso, não é? Depois temos as Nações Unidas. As Nações Unidas decretaram em 2015 os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são 17, têm metas muito claras, com indicadores muito claros, dos quais faz parte das alterações climáticas. Temos também o Acordo de Paris, que é uma regulação a nível internacional que traça uma trajetória para a descarbonização da nossa economia. E isso está a ser adotado por cada Estado e por entidades supranacionais como a União Europeia, com planos de descarbonização a essas escalas, não é? Portanto, as escalas regionais ou as escalas nacionais. E nós temos objetivos até bastante ambiciosos, não é? O Costa disse que até 2050, não é? Nós íamos descarbonizar em Portugal, e portanto vamos ver como é que nós vamos fazer isso. E a ideia aqui, eu penso, é que esta regulação, que nós estamos a começar a sentir com alguma pressão, vai aumentar muito mais nos próximos anos. Até esta próxima década é fundamental para percebermos de que maneira é que nós vamos poder trazer essas ideias globais, não é? Ou seja, esta preocupação global com estes problemas que são completamente transfronteiriços, e que nós, se calhar aqui nos Açores até sentimos pouco, ou poderemos sentir durante algum tempo pouco, os impactos das alterações climáticas, sobretudo porque estamos rodeados de água, não é? E o Oceano Atlântico funciona como um grande moderador de todos os impactos físicos que as alterações climáticas podem ter, mas como dizia o Zé há pouco também, elas são imprevisíveis e, portanto, nós não sabemos o que é que poderá acontecer. Isto pode ser muito repentino e nós não fazemos ideia de como é que reagiríamos a isso. E, portanto, a única solução possível é criarmos resiliência
resiliência. Ora, como é que nós criamos essa resiliência? Que é a capacidade de recuperarmos depois de um choque. Bom, criámos-la tentando adaptar a nossa vida àquilo que são os objetivos traçados pela nossa comunidade global. E a nossa comunidade global, neste momento, tem 2 enquadramentos muito claros. Estes ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o Acordo de Paris e a descarbonização da nossa economia. Qual é que é o roteiro para fazermos isto? Bom, estamos a traçá-lo. A União Europeia já disse que vamos ter um Green New Deal, não é? Temos finanças verdes, imaginem, vamos ter bancos éticos e uma série de coisas que eu sempre achei que eram impossíveis, não é? Mas piadas à parte, a ideia aqui do legislador, claramente a nível europeu, é traçar um próximo quadro de referência onde a ação ambiental e socialmente justa, não esquecendo o lado social, porque isto é muito importante, é recompensada, e onde tudo aquilo que é poluente e tudo aquilo que contribui para a desigualdade é de alguma forma taxado ou pelo menos não é subsidiado. E, portanto, aquilo que o regulador europeu está a dizer é, ok, nós temos aqui um pote de dinheiro dos fundos estruturais e o que nós queremos dizer é que este pote de dinheiro tem que ser investido nas coisas boas e que não pode ser investido nas coisas más. E o que é que define o que é bom e o que é mau? Bom, o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, a boa notícia, Sérgio, é que estes enquadramentos internacionais existem e esta regulação vai devagarinho, levando-nos para onde nós queremos estar, levando-nos rumo ao futuro que nós queremos. E é utilizada uma panóplia de instrumentos, uns são chicotes, outros são cenouras, a ver se o burro vai andando para aquele caminho que nós queremos. Eu gostava... Que é lento. Mas, eu gostava de ser tão otimista como tu. Não é isso que eu vejo, ou seja, falaste do Acordo de Paris e o que eu vejo é o Acordo de Paris a falhar redondamente, começando pelos Estados Unidos, que é a coisa mais saliente, mas seguindo-se aos outros países todos que simplesmente estão a arrastar os pés e a não fazer sequer aquilo com que a comprometerem-se com alvos que estão muito abaixo daquilo que é necessário e depois nem sequer esses alvos cumprirem. Não sei se, Diogo, tu és assim otimista. Já provavelmente excedi o meu tempo, mas eu sou claramente uma otimista por natureza. Não é? Portanto, não vou fazer desculpas acerca desse meu traço pessoal. Mas eu acho que nós temos que perceber que a mudança neste momento está muito mais acelerada do que alguma vez teve no nosso tempo de vida. Não é? E nos Estados Unidos, repara, o Trump disse nós não aceitamos e no dia a seguir houve N Estados e N corporações que disseram, ok, tu não vais mudar, mas nós vamos continuar a mudar e vamos continuar a perseguir estes targets de descarbonização. É claro que eu estou descontente com o rumo das coisas, é claro que eu concordo contigo que isto é muito mais lento do que deveria ser e que é muito hipócrita nós não conseguirmos pôr em ação medidas tão rápidas como as que temos posto para esta pandemia, por exemplo, para dar soluções a uma coisa que é tão emergente na nossa sociedade e que está a criar a grande crise social e a grande crise ambiental que vivemos. Mas nós temos uma mira, não é? Temos uma luz. E isso era a resposta que eu estou a dar ao nosso ouvinte, não é? Ok, exatamente. Respondendo já à pergunta, se quiseres, detalhando, poupando aqui algum tempo, eu sou bastante cético aos acordos globais, tenho que admitir isso. Não sou negativista de alguma forma, prefiro que eles me surpreendam, em virtude de que raramente tenho sido surpreendido. Nós podemos ver até este caso da pandemia para vermos como é que foi o comportamento dos Estados e como é que funciona a solidariedade nas alturas mais difíceis. Vamos ver como é que ela ainda se pode processar daqui para a frente, mas no imediato não vimos um feedback tão bom ou aqui uma concertação tão efetiva a nível europeu, por exemplo, e reduzindo apenas aqui à questão europeia, de uma concertação de algumas das medidas e quando nos apercebemos a pressa eram os territórios serem fechados, não estou a falar do ponto de vista de ser uma medida de saúde pública que se efetiva e que com segurança, mas muitas das vezes por
por achar que o nosso vizinho pode estar pior do que nós, ou de alguma forma quase cultivando aqui não digo propriamente um conflito ou um ódio, ou achar que os outros são sempre piores, mas de alguma forma de nos fecharmos cada vez mais, em vez de muitas das vezes termos partilhado de medidas com uma linha geral para os Estados-membros, e isso reflete-se a vários níveis. Portanto, a União Europeia tem políticas bem definidas em algumas matérias, e sempre que elas ficam algo complexas, dá liberdade aos Estados-membros para decidirem se elas são polémicas e fraturantes, e nessas poucas vezes intercede. E não sou tão portanto, sou cético, quero acreditar que em ser positivo e de efetivamente ser surpreendido, portanto, acho que ainda podendo ter alguma vida para viver, espero ser surpreendido no futuro, mas de alguma forma sou cético a essa grande mudança, e também acredito, como já foi dito aqui pelo Filipe Tavares no chat, que a atuação tem que começar a nível local. Não acredito, se formos ver os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a Joana estava a referir, vamos acreditar que a pobreza vai ser erradicada no período que a pobreza vai ser erradicada, que vai haver fome zero, que vai haver educação de qualidade para toda a gente, que vai haver água limpa e saneamento, que vai haver, entre outras, todas estas medidas, vamos acreditar que elas vão ser efetivadas neste período, quando muitos destes problemas existem, precisamente porque nunca se quis tratar deles. Portanto, são muito mais que apenas os assuntos, digamos, estritamente ecológicos, apesar de derivarem deles necessariamente, mas muitos deles, a esta altura, não deveriam, de alguma forma, existir, e se existem, em grande parte, se nós, de alguma forma, temos um tratamento diferencial relativamente à África do que temos em relação à Europa, muitas das vezes por inoperância de um sistema que se alicerça num sistema global, económico, que, de certa maneira, tira do sistema países que até são ricos em recursos, mas que, infelizmente, não têm tido os mesmos meios de chegarem a alguns níveis de qualidade de vida como são atingidos na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, relativamente aos Açores, penso que estamos sempre afetados por esse espírito da globalização, estamos sempre com grandes soluções, a tentar aplicar soluções globalizadas e soluções com a visão da globalização, soluções, digamos, uma chave muito grande para uma fechadura muito pequena. E andamos sempre a tentar acertar com aquela chave, e a chave não encaixa porque certamente a nossa fechadura é mais pequena, e é uma fechadura para a qual temos que ter uma chave própria, que nós próprios temos que decidir um caminho próprio, um caminho de alguma forma autêntico, que nos assegure aqui alguma resiliência, algum equilíbrio, alguma importância geoestratégica, que não seja apenas termos uma base militar, ou resumirmos a isso, ou sermos muitas das vezes... Portanto, não valorizamos efetivamente aqui a nossa posição. Se nós olharmos muito, obviamente não podemos comparar, por exemplo, os Açores com a Islândia, portanto, acho que nos devemos sempre comparar com outros estados ou regiões insulares, mas se olharmos, por exemplo, para a conduta da Islândia relativamente a alguma, e a abordagem que tem a alguns assuntos europeus, não sendo propriamente a Islândia um país economicamente assim tão forte no seio europeu, mas acaba sempre por ter uma preponderância e uma visão própria, e consegue de alguma forma, podendo nós criticar muito dessas opções, mas nem sempre uma subvenção do que são a reatividade e a ação política. E nós, no fundo, subvencionamos sempre um sistema no qual penso que precisaríamos de mais identidade. Bom, nós estamos a caminhar para o fim do programa, ou do debate, ou lá que isto era, e eu gostava, nesta última ronda, fazer uma provocação, porque a Ana Cláudia Oliveira perguntou-me exatamente aquilo que toda a gente quer saber. Quais são as medidas que nós podíamos adotar nos Açores para melhorar a nossa qualidade ambiental e para termos uma vida sustentável? Ela não fala das questões sociais, mas eu acho que são muito importantes também. Mas na última ronda eu gostava de vos desafiar a deixar 2 ou 3 ideias. Nós não vamos resolver o problema, mas 2 ou 3 ideias de prioridades que vocês acham que deviam ser importantes para nós. Eu devo já dizer que não concordo nada com a ideia do local. Eu acho que nós não podemos
que o problema do nosso sistema atualmente é a atomização, cada um pensar que vai resolver o seu problema, Portugal vai resolver o seu problema, os Estados Unidos, a China e os Açores também vão resolver o seu problemazinho, e portanto, mas dentro do vosso quadro de referência, e Henrique, já agora começo por ti, que estás aí calado há muito tempo, eras capaz de dar uma ideia de uma coisa que tu gostavas que vir acontecer no futuro próximo e que achaste que podia melhorar a nossa vida aqui nos Açores? Bom, pronto, eu concordo, acho que a frase que melhor sintetiza aquilo que temos estado aqui a falar sobre a ação local de facto, é o Think Global, Act Local, ok? Portanto, a gente somos guiados por princípios e objetivos comuns, ok? Os ODS, se calhar, sintetizam isso mesmo, mas depois a ação, obviamente, tem que ser local, não é? São as pessoas que fazem as coisas para as pessoas. E, portanto, sempre está em cada um de nós essa capacidade de mudar alguma coisa. E nós aqui, tanto na audiência como também aqui, temos vários exemplos, aqui no painel temos vários exemplos disso. Eu gostava de termos uma dependência energética, não termos uma dependência energética a nível dos combustíveis fósseis. Acho que a parte da produção energética, nós somos totalmente independentes ao nível da produção energética. Isso, para mim, era uma vitória muito grande para os Açores. Não sei se tenho mais tempo para desenvolver as ideias ou não. Tu pediste uma coisa que a gente gostasse de fazer. Mas isso implicava uma alteração completa do nosso modo de viver e de trabalhar, não? Não, porque já temos uma parte da nossa independência energética. Já temos, olha, por exemplo, eu falava há bocado da Islândia, quando cheguei à Islândia disseram-me assim, consome a luz que tu quiseres e a água quente que tu quiseres, que não há problema. Porque foi a primeira vez em qualquer sítio do mundo que me disseram podes consumir eletricidade à vontade e podes consumir água quente à vontade, não te preocupes com isso, toma os banhos que tu quiseres. Isso não é necessariamente bom, uma vez que estamos também a consumir recursos e convém lembrar que a Islândia também tem políticas discutíveis, nomeadamente de utilizar energia barata para a produção do alumínio, sendo que não é propriamente, portanto, nem sempre... Mas o que é que tu fazes com a energia que tens? Eu quero só deixar só claro uma questão. Na Islândia estava a dar um exemplo de uma ilha que no fundo tem um comportamento próprio, não sendo seguidora necessariamente dos grandes modelos. Sim, mas algumas opções boas, outras menos boas. Eles já fazem com a energia que têm. E isso é outra coisa. Claro, mas a verdade é que eles são independentes energeticamente. Não, mas seguramente que uma das coisas que nós precisamos de fazer, porque isso vai acontecer, ou seja, pelo lado bom ou pelo lado mau, nós vamos ter que deixar de depender dos combustíveis fósseis. E, portanto, quanto mais cedo nos prepararmos para isso, melhor. Então, diz lá, Diogo, qual era a tua ideia, ou pelo menos deixa-nos com uma ideia de uma coisa. Eu penso que a questão da energia é de facto muito importante. Temos por um lado muita oportunidade a nível da mobilidade. A mobilidade é algo que pode ser, principalmente nas ilhas onde temos o recurso geotérmico. E convém lembrar que não existem recursos geotérmicos, ou isto é, não há aproveitamento geotérmico em algumas das ilhas, porque não há escala de procura para esse, e o professor Rui Coutinho pode falar disso. Não há escala de procura suficiente. Se tivéssemos o triângulo interligado, eventualmente seria possível ter portanto, ou pelo menos já há estudos antigos que já consultei, que determinam potencial geotérmico. Se houvesse mais procura, poderiam ser aproveitados. Portanto, obviamente que a energia limpa é algo que apesar de podermos discutir algumas questões de energia geotérmica a longo termo e poder ser encarada mais por uma energia limpa do que eventualmente por uma energia renovável, isso seria uma outra questão e outro painel mais longo, mas penso que esse seria efetivamente um desígnio importante. Não digo chegarmos, portanto, ou irmos gradualmente nessa tendência de termos um maior
portanto, utilização de energia limpa possível, e por outro lado penso que também a política dos resíduos é algo que nos define significativamente, portanto penso que, porque engloba toda a sociedade, engloba hábitos comportamentais, e nós vimos anos após anos a discutir políticas de resíduos onde o paradigma ou a alteração tem sido pouca, onde continuamos a basear-nos num sistema de produção de resíduos que depois leva a que eventualmente haja alguma reciclagem, alguma separação, e vemos regiões pioneiras da Europa com uma separação de resíduos e um tratamento de resíduos bastante significativo, e não apenas nos países nórdicos. Vemos regiões de Itália ou de outras zonas mais latinas, vamos assim dizer, que têm comportamentos ou têm já instituídas percentagens ou têm resultados muito, muito mais elevados do que nós temos, inclusive nas nossas metas para um longo termo. E penso que aí nós, atuando enquanto ilhas dependentes de transporte e de carga e portanto, daquele tal fim de linha, vamos assim entender, em termos dessa chegada de bens e também depois de todo o impacto associado, as embalagens ou tudo o que está associado aos bens alimentares nos poderem fazer chegar. Portanto, penso que aí a política de resíduos efetivamente seria algo que nos poderia fazer distinguir. E infelizmente os resíduos muitas vezes tornam-se alguma moda. Há uns meses andava toda a gente a encontrar microplásticos e plásticos na praia e era um grande assunto. Hoje em dia já ninguém fala disso, não é? Portanto, parece que já esquecemos Hoje é o aumento dos descartáveis, pá. Eu estou preocupadíssimo. Eu também estou preocupado. Está-me a angustiar que esta história da pandemia vai voltar a trazer os descartáveis e o single use e isto já dizem que é a norma. Esperemos que não, mas parece-me que é essa a tendência. É assustador, é um enorme passo atrás na questão dos resíduos. Mas vamos ver. Mas já se fala de... Temos aqui a energia, temos aqui os resíduos. Joana, vamos ter que ligar a incineradora. Fala na incineradora. O Tamar já disse pelo menos 14 vezes aqui no chat. Portanto, só em atenção ao Filipe, vamos dizer que realmente a incineradora não é a boa ideia, que isto é um passo atrás do ponto de vista pedagógico. Mas não me vou alongar mais sobre isso, porque eu tenho outro desejo. O meu desejo é outro. O desejo é interessante, sim. Primeiro queria só falar aqui novamente da complexidade e dizer que isto é uma teia entre o local e o global e, portanto, temos que pensar nisto de uma forma transversal e também transsetorial. E, portanto, essa é a única maneira de pensar nisto, pessoal, é o pensamento sistémico. Desculpem lá estar a voltar ao início da conversa, mas vou também no meu desejo voltar ao início da conversa. Portanto, se eu tivesse que escolher uma coisa para os Açores como solução, eu escolhia uma revolução agroecológica. Portanto, escolhia que nós nos focássemos nos nossos modos de produção agrícola. Penso que isso contribuiria para objetivos sociais, para uma melhor gestão dos resíduos também, para emprego, para diminuição de importações, eventualmente aumento de exportações, ir no sentido, falávamos há pouco do turismo sustentável e perguntavam-nos diretamente o que é que podemos fazer aqui. Pronto, podemos fazer, como o Diogo dizia muito bem no início do debate, mostrar que somos efetivamente sustentáveis, começando pelo básico, não é? E isso é o básico, é a nossa terra, as nossas paisagens, os nossos recursos naturais que nós temos que proteger e, portanto, temos que ter uma agricultura regenerativa, temos que ter uma agricultura que valorize a única coisa pela qual nós podemos competir no mundo do dia de hoje, não é? Queres explicar essa coisa do regenerativa, Joana? Essa coisa do regenerativo é muito importante, porque tendo nós chegado ao estado a que chegamos em termos dos impactos sobre o meio ambiente, não basta neste momento parar, é preciso melhorar o ambiente. Podes explicar como é que isso poderia funcionar? Absolutamente, está provadíssimo que a atividade humana pode ter um impacto muito positivo na saúde dos solos, no aumento da biodiversidade, etc. A agricultura regenerativa é um conceito muito parecido, muito próximo à permacultura e que
envolve utilizar determinadas espécies que favorecem os processos bióticos do solo, não é? E que protegem e favorecem todas as interações microbiológicas que nós queremos para termos um solo rico e vivo. Nós estamos, infelizmente, numa cultura desde os anos 50 de utilização massiva de agroquímicos. Esses agroquímicos tratam apenas a planta e alimentam apenas a planta e fazem um bypass total àquilo que é o principal suporte de vida no nosso planeta, que é o solo. E, portanto, nós temos que cuidar dos nossos solos para podermos cuidar das nossas plantas, dos nossos animais e das nossas pessoas. É a única maneira de nós podermos ser aquilo que nascemos para ser, um paraíso na Terra. Uau! Oh, Rui, como é que a gente pode tornar os Açores um paraíso na Terra? Já acho que já foram apresentadas algumas linhas nas quais nós podemos atuar. Eu percebo que nós não podemos fazer tudo, mas temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte passa por ter um comportamento adequado em termos ambientais. Ao nível do consumo, não queria sair muito do tema local, mas só para vos dizer uma coisa. Neste momento, os Estados Unidos até estão a reduzir as suas emissões em dióxido de carbono. O problema é que eles partiram de um nível completamente diferente, eles e a Europa, relativamente à Índia e outros países que precisam de atingir alguma qualidade de vida, e que isto ainda é um problema que tem que ser resolvido a nível global. Aí nós não temos capacidade de intervir. Agora, ao nível dos Açores, nós podemos, através da agricultura, através de uma política de transportes, através do tipo de viaturas que utilizamos, através das práticas de utilização dos solos que temos, através do tipo dos materiais de construção que utilizamos, através das importações e tudo isso, ter uma política mais equilibrada. Só para vos dizer uma coisa, cada cidadão português, neste momento, põe para o lixo 20 quilos de roupa por ano. Os Estados Unidos já vai em 45. Vejam as implicações que tem a atividade de têxtil e com todos os produtos envolvidos. Nós temos que ter práticas sustentáveis. Não podemos continuar a consumir da forma desenfreada que consumimos. Como é que se consegue fazer isso? É nas nossas práticas do dia a dia. E aí acho que temos todos que olhar para o que podemos fazer melhor. E é evidente que há aqui uma componente muito importante que depende da intervenção governativa. Se não existirem apoios, se as más práticas não forem atrativas, as pessoas têm que ter a criatividade e têm que se adaptar de uma maneira razoável ao que tem que ser, mas tem que haver orientações. E estas orientações não podem ser feitas para navegar a 4 anos, tem que ser um projeto integrado que envolva toda a sociedade. Portanto, isto não tem que ser motivo de guerras partidárias, tem que ser um anseio da nossa sociedade como um todo. Só assim é que se consegue lá chegar. Exatamente. E eu tenho uma ideia de como é que já, agora deixa a minha ideia também, eu tenho uma ideia de como é que isso se conseguia, que é a terceira exigência de um movimento que é o Extinction Rebellion, imagino que aqui todos conheçam, que é a ideia das assembleias de cidadãos. Precisamente porque parece haver aliás, não parece não, existe este impasse político e partidário. A ideia as exigências do Extinction Rebellion incluem a formação de uma Assembleia de Cidadãos. A ideia de criar um grupo de cidadãos escolhidos aleatoriamente, escolhidos por sorteio, de forma a que sejam representativos da sociedade, neste caso da sociedade açoriana, um painel, por exemplo, de 50, de 100 pessoas, que durante algum tempo debatem precisamente estas questões. Como é que nós podemos ter nesta terra um modo de vida que seja sustentável, que mitigue os impactos que nós vamos ter seguramente e que faça com que nós possamos recuperar muito e resolver muitos dos problemas sociais, etc. Portanto, a ideia das assembleias de cidadãos é de pôr estas pessoas a debater estes assuntos com especialistas, portanto, com apoio técnico de moderadores
que consigam fazer a ponte entre as várias pessoas, e essas pessoas ouvem especialistas, como eu dizia, chamam especialistas, e no final debatem entre si e preparam um projeto de resolução, preparam uma resolução à qual chegam por consenso. Outra coisa de importante deste modelo das Assembleias de Cidadãos é que não portanto, é o modelo de escolha das pessoas, portanto, não são representantes de coisa nenhuma, são cidadãos escolhidos aleatoriamente, e depois o final é que as conclusões são produzidas por consenso. Também não há votações, não há maiorias derrotadas, não há declarações de voto. Aquelas pessoas vulgares, representantes da sociedade, no final acordam numa coisa em consenso. Nós achamos isto. E aquele documento pode depois ser posto à votação, pode ser submetido ao Parlamento, ao Governo, etc. E esta era a minha ideia. Posso só referir uma coisa relativamente à energia geotérmica que nós temos. É bom que se perceba que a energia geotérmica não é integralmente uma energia renovável, porque à medida que nós vamos utilizando o calor, o reservatório vai arrefecendo e vai perdendo capacidade. Portanto, tem uma vida, pode ser 100 anos, pode ser 80 anos, mas quer dizer, não se pense que é a galinha dos ovos de ouro. Exatamente. Não se pense que é a galinha dos ovos de ouro. É que é muito importante não nos esquecermos desta realidade. Isso não nos pode fazer adormecer para termos uma prática diferente na utilização de outras alternativas energéticas. Pode ser a eólica, pode ser a solar, mas nós temos que avançar neste sentido. Rui, e há uma outra coisa que é preciso não nos esquecermos, que nós temos que reduzir o consumo de energia. Pois, mas isto temos que ter uma organização mais racional, por exemplo, de transportes, para nos permitir reduzir o consumo de energia. Eu penso que nós temos que ter esquemas de evolução progressivo e, de algum modo, o paradigma, a evolução energética tem que ser efetuada, quer no ponto de vista das fontes de energia limpa, quer, por outro lado, também na redução dos consumos, na alteração do padrão de consumos, e tal, desse modo, como isso pode acontecer nos recursos, penso que nas questões que estavas a referir sobre a Assembleia de Cidadãos, também penso que de algum modo aparece-me um sistema muito interessante, mas também penso que os esquemas políticos têm que ser progressivos e nós necessariamente a um nível portanto, geral não estamos preparados para alguns desses níveis que se inserem numa emancipação e num empowerment muito mais forte do que aquele que é o que nós temos a nível local e a nível nacional. Portanto, eu penso que devemos ter essa visão de haver efetivamente uma capacitação, e penso que, ou isto é, a minha visão em termos associativos é uma visão a longo termo, é uma visão de capacitação, é de colocar ao dispor da sociedade de cada vez mais informação acerca das temáticas na qual nós nos insurgimos e, de algum modo, depois a própria população, a própria comunidade poder escolher aqueles caminhos que lhes são, mesmo que sejam desfavoráveis ou contrários àqueles que eu possa eventualmente defender, mas de alguma forma saber que há alguma informação que chega e a pessoa ficar mais capacitada de poder participar ativamente pela sociedade. Portanto, e penso que desse modo a solução tem que ser uma evolução e não propriamente também evoluirmos para algum modelo de alguma forma que não tenhamos massa crítica, muitas das vezes aleatória e indefinida, para poder votar alguns sistemas que são perfeitos e bonitos e idealistas, mas que de alguma maneira podemos, face à nossa vivência, até aqui não estarmos efetivamente ainda preparados, apesar de ser muito mais positivo e muito menos cético a essa evolução do que às grandes questões decididas a nível global. Muito bem. Rui, queres dizer uma última palavra? Nós já estamos eu tenho que responder aqui a uma questão que me foi colocada. Me dizem que o tempo médio de vida de um poço geotérmico é 180 anos. Um poço geotérmico dura alguns anos. E para ter mais energia tem que se fazer novos poços.
e por isso é que nós estamos a aumentar a vida dos nossos reservatórios, é porque já temos uma data de postos que foram realizados para produzir e que neste momento já não produzem e são utilizados para reinjetar o fluido, para aumentar o tempo de vida, arrefecendo o próprio reservatório. Portanto, isto é uma questão muito técnica, não é para aqui chamada, mas quer dizer, é um esclarecimento. Mas mostra que não há soluções milagrosas e que estas questões, eu espero que tenhamos contribuído com este debate para mostrar às pessoas que os problemas são graves, que os problemas nos ultrapassam, mas que, por outro lado, nós, à nossa escala e com essa consciência global, podemos fazer a diferença e temos que fazer a diferença. Muito obrigado a todos os meus ilustres participantes no debate. Obrigado às pessoas que foram pondo notas aí nos comentários e a todos aqueles que podem voltar a ver este programa, que há de ficar seguramente disponível. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite.